Fala aí galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Nesse vídeo da playlist ManPages eu vou falar sobre o comando BC. BC talvez seja Bash Calculator, não sei, mas é uma calculadora, né? Presente no shell do Linux, né, e de várias distribuições aí. Se não tiver presente é só instalar com seu gerenciador de pacotes preferido, mas de qualquer forma ela é uma calculadora muito útil assim, de linha de comando. E tem algumas vantagens em cima de outras calculadoras. Né? Esse manual aqui vale muito a pena ler. Tá? Eu já li uma vez, não lembro de tudo, mas vale a pena, é interessante, porque mostra todos os recursos do BC, inclusive os recursos de linguagem dele. Ele tem loop, condicional, comparação, é uma linguagem bem completa. Né? Basicamente uma linguagem de programação matemática aqui. Mas, vamos lá, voltando ao BC, em si, se você digitar BC, ele entra numa interface interativa, né, onde você pode começar a digitar os seus cálculos aqui. Então, se eu fizer aqui o 10 mais 2, 12, certo? Se eu fizer aqui o 10 dividido por 2, 5. E, obviamente, eu posso montar expressões bem maiores, né, utilizando outras coisas, né? 4, esse aqui é o mod, né, o operador que vai me dar o resultado do resto. Aqui eu também já tenho raiz quadrada, square root, sqrt de 81, elevado a 3. Okay? Então já fiz uma introdução aqui a vários conceitos do BC, mais, né, divisão inteira, o resto, né, de uma divisão, que é o percent aqui, raiz quadrada e o exponencial, né, elevado a 3. Então aqui é 2 elevado a 10, 1024, e assim vai. Okay? Então esse é um recurso muito legal do BC. Né? Um outro recurso interessante do BC é a capacidade de declarar variáveis, claro. Então assim, se eu quiser colocar esse 2 elevado a 10 numa variável A, né, depois eu posso fazer aqui um print A, ou simplesmente A, e ele já me dá o resultado, né, o que tem dentro dessa variável no BC. É legal, né, que a calculadora tradicional você fica limitado àqueles mais, M-, aqui você pode ter quantas variáveis você quiser e utilizar depois essas variáveis, né, nas contas. Né? Então posso dizer que A é igual a A menos 1014, por exemplo. E agora o valor de A é 10. Né? Vou voltar aqui com A igual a 1024. Uma outra forma de fazer isso seria A, né, menos igual a 1014. Significa que A é a mesma coisa que isso aqui, né, é a mesma coisa A menos igual, assim como em C, né, é a mesma coisa que fazer A igual a A menos, né, nesse caso aqui 1014, 1014. Então se eu olhar o valor de A agora, 10. Ok? Legal. Agora eu vou fazer aqui uma coisa para introduzir uma variável interna importante. Se eu fizer A dividido por 2, eu tenho 5. Se eu fizer A dividido por 3, eu tenho 3. Mas a gente sabe que 10 dividido por 3 não é 3, exato. Né? A parte inteira dessa divisão é 3, mas tem um resto aí. Né? Qual é esse resto aí? A gente pode ver aqui com o operador mod, que é 1. Né? Então 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. O que significa dizer que o resultado decimal dessa operação seria 3.333, né? 333, uma dízima, justamente porque essa divisão ela não é uma divisão que dá um resultado inteiro. E se a gente fizer, né, o A dividido por 3, simplesmente, a gente só vê essa parte inteira, porque o BC tem uma variável interna chamada scale. Se a gente olhar o conteúdo dela, a gente vai ver que ela está zerada. Essa variável define o número de dígitos decimais, de casas decimais que vão ser impressas na saída, que o BC vai trabalhar. Então, se você fizer aqui um scale igual a 2, por exemplo, né, e agora se fizer a conta dividido por 3, a gente tem 3.33. Nesse caso aqui é uma dízima periódica, né, então não importa quantos eu botar aqui, vai ser sempre 333, porque é uma aproximação. Né? O que acontece é que é importante saber da existência dessa variável e setá-la pelo menos para 2. Normalmente eu seto para 2. Né? Normalmente eu não faço contas que exigem mais do que 2 casas decimais. Assim, eu faço operações mais simples. Mas, de qualquer forma, é importante saber quanto isso está dando, né? Qual é esse resultado. E essa variável existe para que você não seja enganado, não ache que uma divisão
quando você não sabe o que está sendo dividido, né, que o resultado é redondo, é inteiro, certo? Então essa é uma coisa importante do BC, essa variável scale, tem que ficar ligado nisso. Um outro uso muito comum do BC é o uso de conversão de base. Você percebeu aqui que todos os comandos, tudo que eu dei aqui, tanto a entrada dos meus números, né, quando eu coloco aqui 10 dividido por 2, né, e a saída, está tudo em decimal. Né? Eu coloquei um 0, ele entendeu que é 10 em decimal, ele não entendeu que é 2 em binário, por exemplo. Como é que ele sabe disso? Também porque tem duas variáveis de controle muito importantes internas. Uma é a ibase, que é a base numérica de entrada, que está setada para 10 por padrão, e a outra é a base, que é a base numérica de saída, que também está setada para 10 por padrão. Eu posso dizer para o BC aqui que a minha entrada, a saída são outras, e o que eu vou fazer é acabar utilizando o BC como um conversor de base, que eu posso converter, por exemplo, da base 2, que é binário, para a base 10, que é decimal, da base 16, que é hexa, para a base 8, que é octal, não importa, né? Eu sou livre para converter o que eu quiser. Então, por exemplo, se eu quiser saber quanto é 10 em decimal, né, em hexa, o que eu preciso fazer? A base de entrada já é decimal, não preciso mexer. A base de saída é decimal, eu preciso setar para hexa. Então eu boto a base igual a 16, que é hexa, certo? E agora eu digito o meu número em decimal, eu vou ter a conversão. Né? Da mesma forma que se eu setar a base aqui de saída para 2, que é binário, e eu digitar 10, né, eu tenho um 0 em binário. Ok? Então eu estou usando aqui o BC como uma conversão, um conversor de base. Eu só tenho que ficar esperto que agora a base de saída está setada para 2. Então se eu fizer aqui 4 mais 1, a entrada está em decimal. 4 mais 1 é 5 em decimal. Né? Mas ele vai me dar o resultado em binário, porque eu deixei o abase setado como 2. Se eu quiser restaurar isso, coloco o abase para 10, né? A entrada também está 10. 4 mais 1 agora é 5. Beleza? Em decimal. Esses são normalmente eu uso mais o BC para cálculo simples e conversão de base, apesar dele poder fazer outras coisas. Né? E aí tem um uso legal do BC, comando quit sai. Né? Tem um uso legal do BC que é diretamente na linha de comando, né, você conectar a saída de um comando na entrada do BC. Então se eu fizer assim, echo 3 mais 4 e passar para o BC, ele vai somar e vai me dar o resultado, que é 7. Né? Só tem que tomar alguns cuidados. Né? Se eu fizer 3 vezes 4, né, dependendo de como eu coloco isso, eu tenho erros. Porque o que acontece? Esse asterisco ele faz sentido para o Bash, né, para pegar todos os arquivos que estão no diretório. Então eu preciso ou tirar esses espaços para o Bash não interpretar esse asterisco, ou, né, escapar isso com uma contrabarra, né, ou colocar isso entre aspas simples ou aspas duplas. Ok? Para que o Bash não veja esse asterisco, ele não expanda isso, né, e senão, porque isso precisa chegar no BC, senão não chega, certo? Ou simplesmente colocar juntinho, que é a maneira mais rápida aqui. Ok? Sei lá, dividido por 2 aqui. Bom, e assim, se eu colocar tudo juntinho, eu começo a montar uma expressão legal aí para o BC. Mesmo assim, isso, até aí é só cálculo, né? Mas também dá para fazer a conversão de base aqui, ou mudar as escalas, né? Se eu colocar, por exemplo, aquele 10 dividido por 2, por 3, né? A gente está vendo aqui 3, ó, deu alguma coisa aqui, né? Porque a escala, lembra que a variável scale está setada para 0 por padrão? Eu preciso setá-la aqui. Como é que eu faço isso? Eu escrevo aqui direto scale igual a 2 e coloco um ponto e vírgula. Né? Só que esse ponto e vírgula é interpretado pelo Bash como fim do comando. Por isso, ele acha que isso daqui é um outro comando. 10 dividido por 3, ele fala 10 dividido por 3, não entendi isso daí. Então é preciso escapar, colocar isso aqui tudo entre aspas simples, ou duplas também funcionaria, e passar isso para o BC. Agora sim, estou setando a escala 2, normalmente eu coloco um espaço aqui só para ficar mais legível, né?
Estou setando a variável scale para 2 e depois estou fazendo uma conta, certo? Da mesma forma, se eu quiser fazer conversão de base, ok? Como é que é a conversão de base aqui? Por exemplo, a base de saída e de entrada, ambas por padrão é decimal, né? Eu quero que seja em hexa. Então, bola com a base de saída 16 e eu passo 10, por exemplo. Vou passar 15 aqui. 15 para o BC. 15 está em decimal e a saída tem que estar em hexa. Deu 16. Se eu quiser fazer a entrada em hexa, por exemplo, eu só tenho que tomar um cuidado de setar a saída antes da entrada. Porque se eu fizer o seguinte, ó, entrada em hexa e eu quero a saída em sei lá, base, né? Base, né? E eu quero a saída em decimal. Isso aqui não vai funcionar direito, né? Vocês vão ver por quê, olha só. A entrada em hexa, a saída em decimal. Por exemplo, a entrada FF em hexa deveria dar 255, né? Em decimal. E o BC vai dar um resultado aqui, né? Aliás, perdão, eu coloquei a entrada FF. Não, é isso mesmo, né? E ele deu um resultado aqui errado, né? FF. Ó, a entrada está em hexa, eu quero a saída em decimal, ele deu FF. Por quê? Porque eu disse que a entrada é em hexa. Aqui eu disse que a entrada é hexa, e depois eu digitei um 0 aqui. Esse 1,0 ele não interpretou como 10, porque a entrada já está em hexa. Qual é o macete para resolver isso? Colocar a saída que você quer primeiro e a entrada que você quer depois. Aí ele funciona. Porque dessa forma, né, você setou só a entrada e aqui quando você vai a saída, perdão, quando você vai setar a entrada, o idioma de entrada ainda é o decimal. Então esse 16 ele vai entender como 16, sem problema nenhum. Nesse caso aqui, quando a gente setou a saída, a gente já tinha mudado a entrada para hexa, né? E um 0 em hexa não é a mesma coisa que um 0 em decimal. Por isso houve essa não é uma falha, né? Ele fez o que você mandou. Ele não deu um erro, né? Ele só fez o que você mandou. Então só fica ligado de setar a saída primeiro e a entrada depois para evitar que você caia nesse truque. Um outro truque aqui do BC é que ele necessita, quando você vai entrar com dados em hexa, ele necessita que isso seja em maiúsculo. Se você fizer isso em minúsculo, você vê que ele deu 0 aqui. Né? Ele não entende. Então é preciso que você sete os números em maiúsculos. Ok? Bom, esses, de novo, né, são usos bem comuns do BC. É claro que aqui você também pode fazer cálculo, né, não tem problema nenhum. Né, o BC entende os cálculos aqui. Não é porque você está convertendo a base que você perde a habilidade de fazer cálculo. Você pode fazer os cálculos que você quiser. Então é bem poderoso para isso. Por último, eu vou mostrar aqui uma extensãozinha do BC, que aí já é uma parte mais matemática. Né? Se eu fizer aqui, chamar aqui teste BC, não, chamar de script.bc. Né? E vou criar um arquivo aqui. Isso aqui é um comentário, a linguagem do BC, tá? É bem parecido com C até. Né? E eu vou criar uma variável aqui, π. Π é 4 vezes arco tangente de 1. O que acontece aqui? Eu estou criando uma variável π, estou usando ali uma funçãozinha a. Essa função é interna do BC quando você carrega a biblioteca matemática, que hoje eu vou mostrar como é que faz, né? Que calcula, né, o arco tangente no caso de 1. E depois eu estou imprimindo o valor de π e depois eu estou imprimindo um caractere de nova linha e depois eu estou saindo do script, que é o quit. O que eu vou fazer aqui? Ó, bc menos L, eu preciso desse menos L, né, script.bc, tá aí. Ele mostra de novo toda essa mensagenzinha de garantia, esse aviso, né? E aqui tem o valor, né, que a gente pediu. O valor de π, 3, 14, 15, 9, 2, blá, blá, blá. Percebeu que ele já colocou aqui tem 20 casas decimais, é o que a opção menos "L" faz. Né? Além disso, ela faz com que aquela funçãozinha A, né, funcione. Se eu tirar isso, né, ele não entende aquela função não existe, uma função A não definida. Né? Mas se eu colocar o L aqui, ele tanto seta a scale para 20, quanto
eles criam novas funções, que são as seguintes funções. Vou olhar aqui no manual. Se a gente olhar aqui, eu buscar aqui a palavra math, está aqui Math Library. Ele seta essas funções aqui. Ó. Então, seno, cosseno, cotangente, logaritmo, exponencial. Então, tem várias funções aqui que ele seta. Né? Além disso, ele, como eu falei, ele seta a variável scale automaticamente para 20. Né? Ele carrega essa função matemática para poder utilizar essas funções aí. Bom, isso é até onde eu vou com o BC normalmente, no dia a dia de administração, de segurança, de sysadmin, DevOps e o que vai. Na realidade, essa parte de seno, cosseno e tal, não sei o que, eu nunca precisei usar, mas está aí caso precise. Agora, a conversão de base eu utilizo bastante e os cálculos em si, né, também utilizo bastante, principalmente nesses formatos aqui, né, que eu falei, passando direto, principalmente em scripts em Bash, utilizando isso daí, por exemplo, salvando essa variável, né, esse valor aqui, para uma variável A dentro do Bash, né, que eu poderia fazer assim. Certo? Agora A no Bash contém aquele valor. Então, é um uso bem comum do BC. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre o BC. Vou utilizar o BC em outros manuais de outros comandos que eu vou comentar aqui, então é importante que você fique familiarizado com esse comando para seguir a nossa lógica aqui. E é isso. Se curtiu, dá um like, comenta aí comandos que você gostaria de ver os manuais e tal, gostaria de ver algumas coisas, se eu souber, tiver familiaridade com eles, eu vou fazer. Compartilha também para que isso seja utilizado. O BC é um software livre, está aí para ser utilizado. Se ele não for utilizado, o autor vai ficar muito triste. Então é importante que a gente conte com ele, né, quando estiver diante de um Linux via linha de comando e tal. Compartilha isso daí, se inscreve no canal, liga o sininho, as notificações para receber os novos vídeos, não perde, entendeu? É coisa de 10, 15, 20 minutos que você dedica por dia aqui nesse canal, mas é sempre um comando, uma coisa, de repente você pega uma coisinha nova e tal. Vale a pena, eu acho, né, sempre aprender. Beleza? Até a próxima então, gente. Um abraço. Valeu!